O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, avança, cria telefone para denúncias e se une a outras entidades para combater as fake news nas eleições municipais de 2024. Carlos Alberto. Em mais uma ação de enfrentamento às fake news. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anunciou nesta terça-feira 2 iniciativas para conter a disseminação de informações mentirosas nas eleições municipais. O TSE, ao lado da Associação Nacional de Editores de Revistas, ANER, e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional, lançou uma campanha para colaborar com o combate à desinformação durante o período eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, anunciou ainda a assinatura de um acordo com as plataformas de redes sociais para o combate às notícias falsas. Com o lema "Jornalismo é confiável, fala nossa língua", protege da desinformação e fortalece a democracia, a campanha vai adotar a linguagem regional para engajar os eleitores. A campanha conta com 2 livros com informações sobre a instituição e o processo eleitoral. Abre aspas. O que queremos é garantir o voto livre, sem contaminação com desinformações, com mentiras que fazem com que a liberdade seja garroteada com informações que não condizem com a realidade dos fatos. Fecha aspas, afirmou a ministra Carmen Lúcia, ao anunciar também a implantação de um número de telefone, 1491, como canal para as pessoas denunciarem qualquer tipo de desinformação de que se tenha notícia. Segundo a presidente do TSE, a partir da denúncia, o Centro Integrado irá verificar se há procedência e avaliar quais serão os encaminhamentos dados. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Assunto que entrou na pauta, na agenda do Tribunal Superior Eleitoral e deve fazer parte também de todos nós. Afinal, jornalista Beto Almeida, a boa informação, a informação segura, nesse caso das eleições municipais, é caminho para plena liberdade dos eleitores, das eleitoras a escolher os candidatos, as candidatas às câmaras municipais e às prefeituras de todo o Brasil. Exatamente, Luciano. E eu achei bacana o destaque que foi dado nessa reunião com membros da Justiça Eleitoral e o representante de outros órgãos públicos ao papel que o jornalismo ocupa na boa informação, porque é exatamente esse o trabalho que eu vejo de mais importante que a Justiça Eleitoral está fazendo, é separar o joio do trigo, o que é fake, o que é verdadeiro, o que é bom e o que é legítimo. Então são situações que só no bom jornalismo, aquele que é feito com responsabilidade, o leitor, o telespectador, o ouvinte, o eleitor, ele pode se informar de fato. Não adianta você ficar recebendo e se informando apenas por redes sociais, porque as redes sociais elas estão contaminadas de muitos interesses, ou melhor, de todos os interesses possíveis. Não vou dizer que nem tudo que você recebe por uma rede social é falso, mas pode ter certeza, está sempre embutido algum questionamento, algum direcionamento que faz com que o eleitor e o leitor com responsabilidade precise se informar dessas informações, apurar melhor e ir para o bom jornalismo. Só tem essa saída. Se não for assim, se o próprio eleitor, Luciano, o próprio participante desses grupos de WhatsApp, de redes sociais, não tiver esse cuidado, a Justiça Eleitoral sozinha não vai fazer milagre. Que os cuidados sejam também dos próprios candidatos, dos próprios partidos, Beto, para desestimularem também a disseminação da desinformação, a disseminação das fake news, porque muitos vão pelo caminho da desinformação para captar votos na reta final de uma campanha eleitoral. Daí esse recado importante do jornalista Beto Almeida sobre a necessidade de você, ouvinte internauta, fazer uma reflexão sobre o que você recebe, o que você consome do ponto de vista de conteúdo das redes sociais. Mas olha, Luciano, eu concordo com você que os partidos têm sim, os partidos políticos têm essa responsabilidade. Eu também não vou generalizar, dizer que todos os partidos exatamente adotam essa mesma prática, mas vamos com calma. Partidos e políticos. Não é como... Eu vou fazer um comparativo. Falei aqui partidos e candidatos. E candidatos. Porque, na realidade, é meio que como colocar a raposa cuidando do galinheiro. Então, assim, é meio difícil você imaginar isso. Então, só para entrar dentro dessa área agora, por exemplo, a gente sabe que as convenções terminaram agora.
no último dia 5. No entanto, não dá para você fazer propaganda irregular irregular em tempo nenhum, e muito menos propaganda eleitoral antecipada. Eu estou falando isso porque o juiz da 115ª Zona Eleitoral determinou, por exemplo, que pré-candidatos a vereador pelo PL aqui de Fortaleza, por exemplo, eles retirem do Instagram publicações onde eles estão promovendo a adesivação de carros, Luzinor, com imagens do candidato André Fernandes e do Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é irregular. Isso não dá para acontecer. Um dos atingidos por essa medida é o vereador inspetor Alberto. Ele, inclusive, no carro dele, ele está usando um adesivo semelhante do que ele está incentivando nas redes sociais, maior até do que aquele padrão que é autorizado pela Justiça Eleitoral. Então, assim, incorrer em erros desse nível aí aumenta não só a punição, os riscos com a Justiça Eleitoral, como é uma verdadeira, Luzenor, desrespeito ao que a gente estabelece como regras mínimas de convivência no período eleitoral. Jornalista Beto Almeida, e essas denúncias, você lembra que o deputado federal André Fernandes, homologado candidato a prefeito pelo PL, decidiu realizar uma convenção fechada, sem público, alegando que estava sofrendo perseguição da Justiça Eleitoral, que o puniu à época que ele realizou um evento no bairro da Parangaba, em Fortaleza, e ali se caracterizou como propaganda fora de época. Nesse caso, as denúncias, as imagens sobre a distribuição de adesivos envolvendo pré-candidatos à época do PL, essas imagens começaram a circular em grupos desde em meados do mês de junho, bem antes do prazo das convenções. Ou seja, é uma irregularidade que o partido, que o próprio candidato deve observar para respeitar a legislação eleitoral, as regras do jogo, né? Se antecipar naquela de dizer, olha, se colar, colou, aí depois vem se vitimizar por conta de uma fiscalização justa e necessária do Ministério Público Eleitoral para preservar as condições de igualdade para todos nessa disputa pelo voto. Exatamente, Luzinor, não adianta se vitimizar depois. Na realidade, o próprio candidato, aliás, o pré-candidato, é candidato agora, né, André Fernandes, ele diz o seguinte, que falou, inclusive, em relação àquela carreata que também foi feita para receber o ex-presidente Bolsonaro no pré-lançamento, olha só, o pré-lançamento da candidatura, que foi um verdadeiro ato político fora de época, pelo porte, pela forma como foi feita. Então, não é perseguição, na realidade é a justiça fazendo o papel que lhe cabe.